Luiz Castro está conduzindo mal a sua saída do Botafogo, sim ou não? Pode ser, mas não tomar. Bom, boa tarde pra você, GV, pra todo mundo que tá em casa. Eu te dou um abraço, que você quase não tá aqui não é comigo. sempre que eu tô aqui, pô. Moleque. Prazer tá aqui do lado do meu lateral. Dorilove tá fogo, hein? Dorilove, Que isso, Dorilove. hein? Esquece, hein? Então, GV, acho que vai ser uma enquete que vai ter uma resposta unânime, né? Tá saindo, sim, muito mal do Botafogo, tá conduzindo mal essa saída. Ontem, inclusive, para um time que vinha de vitória sobre o Palmeiras fora de casa, com 7 pontos de vantagem no Campeonato Brasileiro, era para a despedida do Carly, um ídolo do clube, era para ser um jogo festivo, com um clima leve, acabou não sendo assim, muito por conta da indecisão ou pela falta de comunicação do Luiz Castro com a diretoria do Botafogo. Eu estive lá ontem no estádio Newton Santos e o que se viu foi um clima de tensão. Não parecia nem de perto um clube que vive a fase que vive. Parecia um time que está afundado na zona ou que está em crise. O clima realmente era muito estranho e os jogadores parecem ter sentido isso em campo. Eu vi um time muito desconcentrado, muito disperso. Então, assim, eu acho que o clima que foi criado por conta dessa indecisão ou falta de comunicação dele com a diretoria do Botafogo impactou muito na partida de ontem e está sendo mal conduzida assim. Luiz Castro está conduzindo mal a sua saída do Botafogo, sim ou não? Eu acho que sim, porque já vem de alguns dias ele tentando ali, mesmo com as decisões que o Botafogo teve, né, no caso ali, principalmente contra o Palmeiras, a gente sabia que tinha uma sequência ali de jogos importantes. A partir do momento que vai se alastrando um pouco mais, vai demorando, e aí torna-se um pouco mais de tristeza para o torcedor do Botafogo. E aí você vai para um Engenhão com uma notícia que já está negociado, e aí a torcida realmente vai de uma forma mais triste ainda. Se ele assume a responsabilidade naquele momento ali, depois do jogo principalmente do Palmeiras, eu acho que o torcedor iria entender muito bem, né? O problema todo é que vai se alastrando, aí você perde uma semana inteira, praticamente não sabe se vai ter treinador para o final de semana ou não. Quem é que vai ser o treinador? Com um jogo importante, com um clássico, que é já naturalmente por si só, esse jogo já traz uma responsabilidade muito grande, a rivalidade é muito pesada e sem a decisão se vai ter treinador ou não. E aí ele empurra mais uma vez, ele sai da coletiva e empurra mais uma vez para o dia seguinte. Aí realmente eu acho que ele conduziu mal nesse sentido. Se eles falam para ele, vou falar na sexta-feira, vou dar o meu pronunciamento se eu vou ou não. Pronto, acabou. Ele ficou alastrando toda vez que tinha uma pergunta, a torcedor ia lá, fica, e ele não respondia nada. A gente já sabe que ele vai embora. É nítido, né? A gente vai continuar esse debate, eu quero a participação de vocês, vou trazer, estava até abrindo aqui meu YouTube, botando a minha senha. Daqui a pouco a gente vai trazer a opinião dos botafoguenses, né? Os botafoguenses de preferência aqui no chat, porque tem a enquete lá também. Mas foram 12 rodadas. Faltou mais de 20 ainda. E o tom que ele falou na coletiva, o Dorileu estava lá, que vai trazer pra gente, é um tom de assim, o Botafogo hoje é a maior potência, Real Madrid pode esperar que essa hora vai chegar. Agora é City, no caso. E é isso que o torcedor do Botafogo tá chateado. E como diria uma profissional genial, que é a Júlia Magalhães, que eu conheço, ela é muito boa de comunicação, inclusive está perdendo tempo, era para estar aí trabalhando com comunicação, lá da Localiza. Se você quer agradar todo mundo, vai vender sorvete. E ainda assim você não vai agradar todo mundo. Você tá entendendo? Então, enfim, foi só um desabafo, porque, né? E agora, o Dorileu que estava lá, assistiu tudo isso, vocês fiquem à vontade para falar sobre o caso Luiz Castro. Olha, GV, foi uma entrevista coletiva bem pesada, assim, durou mais de meia hora. Os jornalistas que lá estavam fizeram perguntas pesadas. Eu estava presente na sala, mas não deu para perguntar, porque eram muitos jornalistas, mais do que a gente costuma ver até nas entrevistas coletivas do Botafogo. Mas os que tiveram a oportunidade de fazer perguntas foram firmes nas perguntas e o Luiz Castro, como a gente já viu, deu respostas importantes também. E ficou a sensação de que ele estava querendo postergar, como a Tirson já disse, algo que todo mundo ali já, no fundo, já sabia que vai acontecer, que é a saída dele do Botafogo. Em muitos momentos ele, como sempre, foi sincero, falando, por exemplo, dessa hipocrisia, que realmente, acho que nesse ponto ele está correto, mas acho que ele foi muito mal em outras respostas, como, por exemplo, quando ele se comparou com o Ancelotti, saindo do Real Madrid no momento que a CBF estava buscando ele. Ele falou, quando perguntaram se o desempenho do time ontem teria sido afetado por uma indecisão, por uma saída dele.
Ele disse, olha, só falta dizer então que o Real Madrid perdeu a Champions League porque o Ancelotti estava negociando com a seleção brasileira. E quantos títulos o Ancelotti já ganhou lá? Pois é. Que foi o meu ponto. Pois é, eu acho que ele foi mal em diversos pontos por conta disso. Ficou a sensação que ele está saindo do Botafogo com a sensação de dever cumprido, de deixei um clube muito melhor do que quando eu cheguei. Mas o trabalho dele não foi concluído. Então, eu acho que ele não vai ser lembrado lá na frente como um cara que fez a diferença da história do clube. Vamos lá, Jesus. Campeão da Libertadores, campeão de Copa do Brasil, campeão não sei o que, Abel Ferreira, tarará, tarará, Voivoda, pegou o Fortaleza, subiu campeão Série B, beleza. Rogério Ceni, etc. Lá. Ele liderou por 12 rodadas. Irmão, não tem pôster pra quem liderou 12 rodadas. Tem pôster, Atício, pra quem liderou 12 rodadas? Não, vamos fazer um raciocínio natural da... O senhor tá muito Mahatma Gandhi. Não, é verdade, porque assim... Tá até raspadinho do Tibé lá. Se a gente começar a pensar, futebol não tem como você ter certeza de nada. E as oportunidades aparecem quando você está no grande momento. Isso é fato. Se você estiver lá no mau momento, se você estiver na zona de rebaixamento, se ele for mandado embora, naturalmente ele não tem uma proposta da forma que ele teve do mundo árabe. E com isso, ele tem que saber aproveitar esse momento ou não, né? E natural como o jogador também. Se ele continua no Botafogo, o Botafogo perde 2, 3 jogadores, vou dar 3 jogadores na janela de transferência. Perfeito. Eduardo, o Adrielson e o Tiquinho, acabou. O Botafogo não vai ser mais o mesmo até o final da temporada. Possivelmente não chegue nem no seu objetivo ali de Libertadores, se perder esses 3 jogadores. Então, é natural que não tenha uma certeza exata do que vai acontecer para frente. E aí, é lógico, entra a frase que ele falou. Todo mundo pensa no seu futuro melhor para a sua família. Concordo. Então, assim, a única coisa que a gente fica um pouco triste com a situação é que ele poderia ter conduzido melhor. Ele poderia ter falado, eu vou dar a resposta dia tal, ou eu vou para o mundo árabe. Ponto final. E vou fazer esses jogos até o Magadianes, que a gente Você acompanha o futebol ontem. internacional até porque brilhou lá. Você viu o Koulibaly? Sim. Gente, eu tô indo por causa do dinheiro. Sim. E acabou. Eu jogo no Chelsea, tarará. Eu estou indo porque eu venho de um lugar pobre, ou mesmo que não venha, eu vou ajudar. Eu já ajudei minha família toda. Agora falta primo, prima, vizinho. Sim. E eu quero fazer. E tá tudo bem, Atício. Tá tudo bem, Sim. exatamente. A falta da comunicação e a falta da certeza é o que deixa o torcedor triste, revoltado. Porque aí entra o outro lado, que o Botafogo é muito maior do que qualquer jogador e qualquer treinador que passar no Botafogo. Vai fazer história, vai deixar ali, mas a entidade vai continuar. O clube não vai acabar, porque o Garrincha foi embora, foi um dos maiores jogadores do Botafogo. Gerson, Newton Santos. E o Botafogo continua. E qualquer outro clube, e faz parte. A única coisa que a gente gostaria realmente é que ele desse a resposta ao próprio clube, para pensar já no próximo futuro treinador. Nós temos 3 perfis de torcedores agora. Acabei de receber da nossa querida Maria Mascarenhas, que tem um blog mais maneiro, Mamãe de Primeira Viagem. Você pode seguir lá, muito legal o Instagram dela. Estou viúva do velho, igual a galera é viúva do Jorge Jesus. Tem essa galera. Sim. Tem a galera que é muito grata. Sim. E tem a galera que tá com ranço. Tipo o nosso amigo Sim, mas Léo. Mas se entende. GB. Você que tá sempre cobrindo o Botafogo, você que esteve no Engenhão ontem, qual é a sensação, e eu tô falando assim proporcionalmente, né, Doril? Sim. Maioria, minoria, do torcedor do Botafogo hoje, no dia 30 de junho, não sei que horas que travou aqui, acho que acabou a bateria. Meio-dia e 23. 23. A gente conversando com torcedores ontem, ia muito na linha do que o Batiston falou. Os torcedores já diziam, já estavam de saco cheio dessa história. Falaram, quer ir? Que vá, só vá logo. Não fica atrapalhando a vida do Botafogo. Porque é isso que o Castro está fazendo nos últimos dias, atrapalhando a sequência do Botafogo. Ontem, o Castro está à beira do campo, foi ruim, atrapalhou o jogo do Botafogo. Nos últimos dias, essa indecisão dele atrapalhou a sequência, o planejamento do Botafogo. O Fogão, que estava líder do Brasileiro, líder da Sula, vacilou ontem, se bem que mesmo ganhando a LDU, ficaria à frente. Ficou no saldo, ele ganhou por exatamente. 3-0. Se o Botafogo tivesse feito 3-0, passaria em primeiro. LDU do Equador na primeira colocação, Botafogo com 10, Magadianes, não vou nem cantar o funk porque me irritou porque empatou com o Botafogo. Nunca mais eu canto isso aqui, só na outra Sula. 4 pontos. E o César, galã de novela mexicana, César Vallejo. Time do louco. Termina com 4 pontos. Fogão, como é o nome do time, cara? Patronato. Mas tem outro nome junto, não sei o que lá, Deportivo Patronato, alguma coisa. Aí,
Tá aí, ó. Clube Atlético Barcelona. Aqui estão os confrontos já, tá tudo pronto. Isso. Barcelona, que não é o Barça de Guayaquil. Estudiantes, Nublense. Ih, rapaz, o Nublense ainda passou. E se o Botafogo tivesse vencido por 2-1, ia pegar o Nublense. Putz, Audax italiano, que o Artigas conhece bem, que morou lá. Patronato e Botafogo, Colo-Colo e América Mineiro. Libertado, Paraguai e Tigre. Corinthians e Universitário. Sporting Cristal e Emelec. Independente Medellín e São Lourenço. Favoritos pra vocês, Botafogo e Corinthians. Pra daí, mim, né? Botafogo, Corinthians... Botafogo, Corinthians. Os times argentinos são sempre Eu vou ficar chatos, com né? Sport Cristal. Eu acho que enfrentar o Estudiantes e o São Lourenço, que são times grandes de camisa na Argentina, é complicado. São complicados. São Lourenço entra, Estudiante entra. Nublense, pô, aí vai ser... Gente, Briga de Botafogo foice. e Corinthians, gente. Esse aí vai ser difícil. Botafogo e Corinthians, opinar. gente. E América Mineiro também passa. Agora, olha só. Libertar passa também. Falando de... Não, eu falei pra título, já fui direto pro final mesmo. Ah, tá. Pra final? Já fui pra título aí, campeão. Botafogo é um dos dois. Tomara que seja final, dá pra ser, né? Dá. Olha aqui, a gente separou aqui pra mostrar pra vocês, um dos maiores botafoguenses aí das redes sociais. Já chegou junto, já patrocinou o Botafogo com a coxinha dele lá dos irmãos Neto. Olha o tweet do Felipe Neto falando do Luiz Castro. Que nenhum botafoguense fique pedindo retorno de Luiz Castro. Fez o clube de palhaço, fingindo uma identificação que nunca enganou ninguém. Enganou sim, Felipe, muita gente. Para no fim abandonar o clube no dia de um jogo importante e antes de um clássico, comprometendo o resto do ano. Inclusive, descumprindo sua palavra internamente, não interessa qual, e permitindo que sua equipe vazasse informação para a imprensa. Se vocês soubessem das internas, saberiam que isso é um traste. Caracoles. Aí ele continua lá, foi muita pressão para ele ficar, muita. No final ele fala que quando converte a diferença não é tão grande de salário, é um dinheiro absurdo para o povo brasileiro, beleza? É um mercenário sem palavra que nunca mais pise no Botafogo. A gente queria saber das internas, tomara que ele tweet contando, né? O interessante é entender essas internas aí. Porque realmente estava blindado e você falou que o legal é que não vaza, lembra? Exatamente, Falou que no dia do jogo escorregou. GV, a gente viu algumas pessoas comentando ontem, não vou citar o nome aqui porque foram várias pessoas falando a mesma coisa, mas que a informação da saída do Castro teria sido vazada pela própria equipe do Luiz Castro e que o staff do Luiz Castro, muitos deles fizeram força para ficar no Brasil, só que ele estava irredutível para ir para a Arábia. E que ele ainda estava sentido com os xingamentos que ele sofreu lá no Campeonato Carioca. Ainda remoendo isso, a gente sentia até nas coletivas. Vira e mexe ele citava esses xingamentos. Então eu acho que isso, no fim das contas, acabou até pesando um pouco para ele, sabe? Falando, ficaram me xingando lá e não quero isso para mim, sabe? O coração dos outros é terra que ninguém pisa, né? Se lá em Portugal ele nunca foi vaiado... Esquece, no Brasil, qualquer jogo ruim... Empata duas pra ver. Esquece. Bom, olá, jovens, olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram, ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!